Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Farinasso e hoje eu vou falar para vocês de um assunto muito importante. Um assunto que poderá mudar a vida de vocês. E isso resume-se em duas palavras. Mas essas palavras têm um poder imenso. Elas têm uma amplitude de conhecimentos, uma bagagem impressionante. Mas antes, eu vou começar com uma pergunta. O que Dalai Lama, Madre Teresa, Nelson Mandela e Chico Xavier tinham em comum? Além, claro, das obras sociais, da caridade, de lutarem pelos direitos iguais, a resposta é resistência pacífica. Eu vou falar no vídeo de hoje sobre essas duas palavras, resumindo, o máximo que eu puder, mas com o meu ponto de vista sobre elas, a minha opinião pessoal, o que eu entendo sobre isso. O nome já diz, resistir pacificamente. É resistir sem uso, sem o uso de violência, não utilizando a violência, não sendo agressivo. Não é porque você não tem o mesmo pensamento que o meu, as mesmas ideias, as mesmas atitudes sobre um determinado assunto, que eu serei violento contra você, que eu vou ser agressivo contra você. Eu não concordo com as suas ideias, as suas atitudes, mas respeito a sua opinião. Isso é resistência pacífica. Dalai Lama, que é o líder budista do Tibete, há décadas atrás, a China invadiu o Tibete e disse, que o Tibete pertencia ao território chinês. Já pararam para pensar o Tibete perto da China? A China é o país mais populoso do mundo. Se eu não me engano, deve ter uma média mais ou menos de 1,5 bilhão de chineses. A China domina praticamente, junto com os Estados Unidos, hoje, o comércio, a economia mundial. Vocês já pararam para pensar sobre o exército chinês, que é um dos maiores do mundo também? Quando eles invadiram o Tibete, Dalai era o líder já na época e era bem jovem, e eles massacraram o Tibete. Eles acabaram com tudo, exploraram. E Dalai praticamente foi expulso do país dele, onde ele era o líder, E foi assim, brutal. Mas nem por isso Dalai odiou os chineses, Teve aquela revolta. Ele teve a resistência pacífica. Eu não concordo com isso. Eu sei que vocês têm o poder do exército, de tudo, mas eu não posso mudar isso. Mas vocês podem aprisionar, massacrar meu povo. Mas o nosso espírito, o meu espírito é livre. A minha mente e o meu espírito vocês não podem escravizar. Então, e hoje Dalai prega a paz no mundo inteiro. Se eu não me engano, Dalai acho que nem pode mais, até hoje ele não pode mais voltar no Tibete. Você imagina o que ele passou, o sofrimento que ele passa até hoje, e ele resistiu tendo paz interior, tendo paz no coração. É muito difícil. Quem consegue fazer isso? Um outro belo exemplo. Madre Teresa. Madre Teresa, resumindo um pouco a história dela, ela era uma freira que vivia num convento na Índia, onde ela lecionava. Se eu não me engano, depois ela foi diretora do convento. Então ela vivia ali, no conforto, boa alimentação, praticamente assim, vamos dizer assim, um certo luxo. Mas ela via a pobreza, a miséria que vivia a população indiana em torno dela. O que ela fez? Ela pediu para o Vaticano, enviou cartas pedindo para poder ajudar os pobres, ir para a rua, vamos dizer assim. Então ela largou o convento. Isso ela recebeu numa viagem de trem, como se fosse um aviso de Deus,
Então ela abandonou o convento e foi para as ruas, envolvida em obras sociais, ajudando a população pobre. E na Índia, entre a população, existe um preconceito muito grande entre eles. Então, muitos eram abandonados e morriam de fome. Mas ela, com apoio, com ajuda, ela fez muitas obras sociais. Desde alimentação, ela aprendeu sobre técnicas de enfermagem, tudo, né? Para poder ajudar as pessoas na parte de doenças, alimentando-os. E você imagina, na Índia, a religião que predomina é o hinduísmo. Ela é católica. Já pararam para pensar o que ela sofreu de preconceito, agressões, tentavam agredi-la, xingavam. E por tudo que ela passou, ela teve a resistência pacífica. Não concordo com vocês, mas respeito, mas eu vou continuar fazendo as minhas obras. Isso é incrível, né? Mais uma vez, quem consegue fazer isso? É muito difícil. Eu dou outro exemplo brilhante. Nelson Mandela. Nelson Mandela, na África do Sul, a segregação racial, né? Uma minoria branca, principalmente fins daquela época do apartheid, uma minoria branca que manda, que tem o domínio, tem a política, mandam na política, mandam na economia, no dinheiro, enfim, tudo. Tem o poder. E acabaram humilhando, praticamente destruindo a população dos pretos, né? Então, os brancos dominando tudo. E Nelson, lutando pelos direitos, ele foi preso e ficou 27 anos na cadeia. Impressionante, né? Numa ilha, quebrando pedras. Mas Nelson Mandela, ele teve a resistência pacífica. Ele diz, né? Mais ou menos assim, né? O meu espírito é livre. Deus me deu o dom, o poder para sou o senhor do meu destino. Vocês podem aprisionar o meu corpo, como Dalai, mas minha mente, meu espírito é livre. Eu vou para onde eu quiser. Isso é impressionante. E nem por isso ele odiou os brancos. Pelo contrário, depois que ele saiu, ele se tornou presidente da África do Sul. E a população, os pretos, diziam que agora sim a gente ia dominar tudo. Mas Nelson, ele não lutou pelos direitos só dos brancos ou só dos pretos. Ele lutou pelos direitos iguais de todos. Ele queria um país, porque ele sempre dizia, são todos sul-africanos, são todos irmãos. Eu quero direitos iguais. Tanto é que quando ele chegou no palácio do governo, os brancos que tinham cargos altos, que trabalhavam lá, começaram já a pegar os seus pertences para ir embora. Ele fez uma reunião e ele disse, é porque vocês estão indo embora, eu não demiti ninguém, eu quero que todo mundo trabalhe juntos. Eu quero a união do meu país. E ele catou, ele tinha seguranças pretos e seguranças brancos. Ele colocou, eram separados. Já existia, né, a separação ali já, né? Já era cultural. E ele catou e colocou um segurança branco com segurança preto para trabalharem juntos. E ele lutou por esses direitos, né, até o fim, né, da vida dele. Hoje lá é muito difícil ainda, mas Nelson Mandela deu o primeiro passo. Isso é muito importante. Outro belo exemplo, Chico Xavier, o brasileiro. Eu não estou aqui para analisar pelo lado religioso. Chico era espírita, mas toda religião é importante. Mas o mais importante é a pessoa que está por trás dela. Porque tem muitas pessoas que usam o nome da religião para se beneficiarem, né? Não existe religião má, desculpa. Tudo que fala de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora é bom. Então o que acontece? Chico se envolveu totalmente nas obras sociais, na caridade. Todos os livros que ele psicografou, toda a arrecadação ele doava. Eu estou aqui para falar dele como pessoa, a personalidade dele. Eu
Eu não estou nem falando do lado religioso, mas enfim, Chico sofreu muita pressão. Ele foi muito xingado, humilhado, mas ele também teve a resistência pacífica, porque ele sabia que Deus era maior. E os objetivos dele, a missão dele era muito maior que isso. Então outras religiões atacavam muito Chico, mas ele não parou com as suas obras, ele teve a resistência pacífica. Não concordo com vocês, mas respeito a opinião de vocês. E tanto é que nas obras sociais dele, Chico alimentava todas as religiões. Ele não fazia a separação religiosa. Ele dizia que todos somos irmãos, mais ou menos assim, todos somos filhos de Deus, né? Era o que ele dizia, eram os objetivos que ele tinha. Então são pessoas incríveis que tinham em comum, conforme eu comentei no início do vídeo, a resistência pacífica. Claro que isso é muito difícil, não é fácil, mas hoje brigamos por tudo. Hoje somos donos da verdade, nos achamos melhores que os outros, não aceitamos qualquer coisa, nos irrita. Numa fila de supermercado, se você está no trânsito, alguém corta a frente do seu carro, você já xinga, já é agressivo. Eu falo por mim mesmo. Então, temos belos exemplos aí para podermos mudar de vida, sermos pessoas melhores, termos a paz interior, a sintonia com Deus, a sintonia com o universo. Então, eu queria dizer até em breve para vocês e façam uma reflexão sobre isso. Olhem para dentro de si mesmos. Será que eu tenho pelo menos um pouco de resistência pacífica? Será que eu não posso melhorar? Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.